amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Aquariofilia Simples. Neste vídeo tenho o privilégio de estar aqui com o Gonçalo, um aficionado pelo peixe beta, e é com grande privilégio que eu estou aqui na casa dele, propriamente na Fish Room do Gonçalo, mas eu vou deixar apresentações para ele e espero que vocês já o conhecem. Se não conhecer, ficam a conhecer aqui através do Gonçalo. Gonçalo. Olá pessoal, o meu nome é Gonçalo Cardoso, mais conhecido por Jaguares Betas. É assim, começou por ser um hobby, um gosto de começar com o peixinho de água fria, o peixinho de laranja, aquele peixinho que toda a malta vê no cubo redondo. Começou por aí, não o pus num cubo redondo, não, pus logo no aquário retangular e tal, mas pronto, tudo começou por aí. Depois comecei a falar com pessoas, com malta ligada ao mundo dos betas, tentando sempre procurar criadores portugueses, tentando sempre favorecer esse lado. Como tal, comecei a falar com algumas pessoas, nomeadamente o Rodrigo Almeida. Depois comecei por comprar o meu primeiro beta. O primeiro beta teve comigo ainda há alguns anos. Depois lá está, o Rodrigo começou por me dizer: devias começar a pensar na criação, começares a direcionar-te um bocado para esse lado. E foi assim que eu fiz. Com um grande incentivo também do José Castro, para quem eu aproveito de mandar um grande abraço. E tudo começou por aí, lá está. Comecei por comprar uma fêmea, experimentar as primeiras vezes, tentativas, muito fracasso, porque isto não é só sucesso, há muito fracasso sempre antes do sucesso, não é? Mesmo depois do sucesso há fracassos. E lá está, tudo começou por aí, comprar um casal e depois consegui tirar a minha primeira ninhada. Não desisti e continuei por aí, tirei poucos e sempre naquele objetivo de melhorar, procurar outras raças, procurar outras variantes dentro dos betas, sempre com o objetivo de chegar a algum lado, não de levar o nome de Jaguares Betas a algo, claro, levar esse nome, mas acima de tudo levar o nome de Portugal lá fora. Porque no meio dos betas toda a gente conhece os tailandeses, os indonésios, os vietnamitas, etc. Mas Portugal também, felizmente, já tem boa qualidade de peixe. Já temos bastantes variantes cá em Portugal, bastantes criadores nacionais, e malta bastante interessada e bastante apaixonada por isto. Até porque vocês já têm uma associação do beta também, não é? Sim, temos a associação do beta, temos a variante através do Fortunato, do José Fortunato e do João Maia, temos a variante dos selvagens, e sim. Que é mais com o White Beta Fortunato, salvo erro, sim, não é? Exato. E os JM Betas. Os JM Betas que também trabalham um pouco com o beta selvagem. É engraçado que nós aqui em Portugal, por exemplo, há muito aficionados pelo beta, e é engraçado que cada um tem mais ou menos uma estirpe, não é? Fazem criação, ou seja, não é somente o peixe beta, mas cada um tem a sua estirpe e faz a criação da sua estirpe. E isso torna-se engraçado e também torna-se muito giro, é que vocês têm uma boa unidade, ou seja, uma boa comunidade, que se dão todos bem. E isso, para mim, a aquariofilia vale mais que tudo, não é? É nós darmos bem com todos, não somente só com uns, ou porque aquele faz isto e o outro já não faz, ou faz ou não faz. Não, vocês são unidos, por isso é que tem uma associação. Eu acho que, no meu ponto de vista, esse motivo de união, essas associações, é algo que estão a praticar, algo para melhor e para melhorar. E aí, como tu estavas a dizer, e bem que levar o nome para além. Levar o nome de Portugal lá fora. Lá fora, porque a nossa aquariofilia, eu costumo dizer que tem potencial para ser melhor, eu creio que vai melhorar, eu tenho referido isso muito nos vídeos, porque sejam vocês nos betas, seja o outro nos calares, nos discos e por aí fora, nos guppies, se nós formos todos unidos conseguimos fazer uma boa aquariofilia, não é? Exato. E vocês, como associação, não é? São de prova disso. E agora estavas a falar do Rodrigo, falaste do Fortunato. E se não há competição, há sim união entre vocês, não é? Aquela competição saudável, aquela picardia né? olha, tenho um peixe assim, vê lá se gostas.
Pá, é quase como os nossos avós antigamente chamarem o vizinho, olha, anda ali a experimentar o meu vinho, anda ali à minha garagem a experimentar o meu vinho, tipo, é um bocado assim por aí. Pá, a picardia é saudável, mas lá está, sempre com o objetivo de todos juntos levarmos o nome de Portugal lá fora e mostrarmos que em Portugal também temos bastante qualidade. Até porque tu tiveste um peixe que foi campeão, não é? Sim, tive Que um peixe... lá fora, não é? Foi campeão num quinto lugar, sim, Isso. num concurso online. Mas é assim, somos, hoje em dia pouca gente sabe isso, ou algumas pessoas não sabem, em Portugal somos, se não estou em erro, cerca de 4 criadores premiados. É o Rodrigo Almeida, com vários primeiros prémios. Boa. É o Hugo Prates, se não me engano, também ganhou um prémio, já não me lembro se um primeiro se um segundo lugar, com o Selvagem. E agora está-me a faltar o nome de outro rapaz também que ganhou um prémio. Olha, peço desculpa ao rapaz, que agora não me lembro do nome dele, mas sei que foi na mesma altura. Isso, lá está, é levarmos o nome de Portugal lá fora, mostrarmos que em Portugal já temos alguma qualidade em termos de betas, e não só de betas, de escalares, como estava aqui o Pedro a dizer. Ou discos e outras não. Exato. Por exemplo, agora lembrei-me de uma questão que, por norma, vocês que têm peixes betas e que são criadores de peixes de betas, vocês compram peixe cá ou importam peixe da Tailândia, que é um nome referido, né? Os tailandeses são muito fortes nos peixes beta, e não só, mas pronto, aqui nomeadamente os peixes beta, vocês também compram, exportam, né? Sim. Os peixes, ou seja, é importações, não é exportam, importam. É assim, há pessoas nossas amigas, que se focam mais nisso, na parte de comprar e vender, têm criações também, mas sim, há pessoas cá que importam peixe, e depois nós criadores acabamos por ir buscar peixes a eles, que são peixes que, ao fim e ao cabo, é assim, eu pelo menos na minha forma de pensar, eu tento sempre recorrer ao estrangeiro quando não há cá em Portugal, ou quando algo específico não há cá em Portugal, eu aí sim recorro lá fora. Ou então para ter um sangue novo, talvez. Exatamente, para ter um sangue novo. Mas nas mesmo tuas criações. para ter um sangue novo, hoje em dia em Portugal, como estávamos a dizer há bocado, já há bastantes criadores. Sim, exato. E facilmente hoje em dia tu consegues agarrar um criador que já tenha, por exemplo, Red Dragons. Red Dragons há muita gente a ter cá hoje em dia em Portugal. Portanto, lá está, temos sempre essa facilidade. E só recorrer ao estrangeiro depois. Por exemplo, quando tu associaste a fazer criação, não é? Na altura pensaste que seria aquela estirpe porque não havia mais ninguém, ou foi mera coincidência não haver mais hobbyistas a fazer criação? É assim, começa por algumas coisas. Por exemplo, eu gosto sempre de ir buscar algo diferente, algo raro. Porque ninguém tenha, não é? Ou que ninguém tenha, ou que pouca gente tenha. Porque é assim, aquele beta todo vermelho ou aquele beta todo azul que tu vês na loja, é um beta, é um peixe bonito, mas tentar ter algo diferente, algo fora do comum. E começou por aí, comecei por comprar um beta, um azul daqueles de loja, um super delta. Depois acabei por começar, eu sempre gostei muito dos crown tail, que para quem não sabe é aqueles peixes assim com a cauda arraiada. Comecei por gostar muito dessa estirpe, e por gostar muito daquele peixe, o Half Moon, que tem a cauda grande, como muita gente vê. Mas isto sempre, no meu caso, tens razão naquilo que estavas a dizer, que há sempre aquele criador que gosta mais dos Dumbo, ou dos Crown Tail, ou dos Red Dragon. Sim, há sempre aquele criador que tem o seu gosto específico. Exatamente. E é esse gosto que prevalece, porque o criador cria por prazer, por gosto, por paixão, e claro, vai sempre procurar aquela estirpe que mais gosta. Eu, no meu caso, comecei pelos Crown Tail e pelos Half Moon, porque são das estirpes que eu mais gosto, e isto sempre com um pensamento que é um projeto, uma ideia que eu já trazia desde o início, de criar cá em Portugal algo que eu saiba nunca existiu, e mesmo no estrangeiro são poucos os registros, que é criar uma estirpe de betas que já houve lá há no estrangeiro, mas cá em Portugal ainda não houve. Quando começaste com o peixe beta, por exemplo,
decorreste a uma loja. Eu lembro que na altura o peixe beta era um peixe muito sacrificado. Ou se estava em copos, ou estava num cubo sem filtragem. O primeiro beta que comprei foi por causa disso. E aqui está o engraçado no meio disto do início do início. Desculpa, já tinhas conhecimento do peixe estar já em más condições ou que... Quando comecei a pesquisar sobre o peixe beta, sim, tive muito essa... Porque vi em muitos sítios o peixe beta suporta água fria, é um peixe de água fria, pode estar em água fria num copo de whisky em cima do balcão. Errado. É assim, nós também sobrevivemos a temperaturas de -4, num espaço de 1 metro por 1 metro quadrado, nós sobrevivemos, mas não vivemos, não prosperamos. O peixe beta é igual. O peixe beta tolera algumas temperaturas mais baixas, mas nunca de esquecer e de salientar que o peixe beta, penso que, não sei se é essa a temperatura para outros peixes, mas é assim, o peixe beta, apanhando temperaturas de 20 graus ou menos, pode começar a entrar em falências de órgãos e daí começar a ficar letárgico, parado, as cores assim sumidas. Lá está, o peixe beta não é um peixe de água fria. Exatamente. E ainda bem que mudou, que hoje a gente vai a qualquer loja e já vemos os peixes em condições, né? A outra grande questão é que também colocavam sempre dizer que o peixe beta estava em copos ou tudo mais para que não desse cabo das barbatanas. Tu próprio nomeaste há bocado, quando a gente estava aqui a falar, que quem mantém um peixe beta também não convém ter plantas muito rígidas, como as anúbias, né? Que são folhas duras, às vezes pode danificar as barbatanas do beta. Sim, verdade. É assim, ter um beta, há sempre algumas coisas a terem atenção. Como, por exemplo, pensarmos assim, a maioria das pessoas tem tendência para adquirir um beta de caudas grandes, seja um Super Delta, seja um Veil Tail, um Half Moon, são os mais apelativos, ao fim e ao cabo, é verdade. Exato. É verdade, são os mais apelativos por cor, por termos de barbatanas, etc. No caso de ser um peixe, um beta com caudas grandes, Half Moon, Super Delta, ou peixe de caudas grandes, convém sempre terem atenção que é um peixe que não, como ele precisa de respirar ar atmosférico, se tiver uma coluna de água superior a 26 cm de altura, ele vai ter muita dificuldade em vir, cada vez que vem ao de cima vai ter um esforço demasiado elevado para a barbatana que tem. Se tivermos uma coluna de água mais baixa, ele não precisa ter tanto esforço a vir à superfície. Também não convém ter uma filtragem muito forte, porque... Uma corrente, exato, convém ser um filtro de cascata, ou se for filtro de esponja num aquário assim mais simples, com coisas assim mais simples, um filtro de esponja assim, evitar a corrente, porque um beta, principalmente caudas grandes, não lhe agrada muito e vai exigir demasiado esforço ao peixe. O meu peixe durou 3 meses, pois se calhar o peixe com muita corrente e com uma elevada coluna de água tem muito esforço e isso acaba por lhe encurtar o prazo de vida. Outra coisa bastante importante que eu te quero perguntar é sobre a alimentação. A alimentação, tu procuras alimentação viva, procuras alimentação processada, provavelmente, né? Como alguns granulados são essenciais para os betas. Que tipo de alimentação tu procuras mais dar aos betas? Sim, eu tenho o foco de dar alimentação viva, sejam elas dáfnias, sejam elas bloodworms. Cheguei a ter na altura microvermes também dás, não é? Dou os microvermes de vinagre aos pequenos, os primeiros alimentos que lhes dou. A artémia congelada dou aos adultos e a juvenis. As dáfnias vivas e as bloodworms tanto dou a adultos como dou a juvenis. Rações também dou, rações boas, rações como deve ser. Que rações é que tu, boas, falas em tipo de rações? Posso mostrar aqui algumas delas. E assim, tenho aqui rações da Ocean Nutrition, não sei se... Eu agora meto aqui para ver, este tipo aqui, a ver se mete aqui. E isto é só tipo, quantas vezes por dia? É assim, eu dou comida... Ocean Nutrition é a tua marca favorita? Sim, é uma das minhas marcas favoritas porque em termos de valores nutricionais e de gorduras e
Pá, os nutrientes da ração que eu dou, que tento não dar muita, da ração que eu dou, procuro dar essa, devido aos valores nutricionais que ela tem. Mas sim, é assim, eu tento sempre dar, eu dou alimentação, como eu estava a dizer, quando é para preparar casais para acasalamento, ou quando é para juvenis, para eles crescerem fortes e saudáveis, dou alimentação a eles 2 a 3 vezes por dia, variando sempre entre dáfnias, dependendo das idades, a artémia congelada, ou depois, lá está, dependendo das idades e do tamanho dos peixes, a ração granulada, sempre tendo em conta o tamanho do grão da ração comparado com o tamanho do peixe, para ele conseguir comer e evitar desperdícios. Olha, há uma ração que eu pessoalmente gosto de dar muito aos meus peixes. Não é habitual eu dar rações nem comidas processadas, prefiro fazer a comida, mas há rações definitivamente que têm provado de qualidade, e há uma que eu utilizo bastante, que é esta da Ikari, que é esta BioGold. O BioGold é uma ração granulada e esta é patrocinada aqui pela Aquariofilia Simples, é uma oferta minha. Olha, para ti. obrigado. Não sei se tu já experimentaste a Ikari. Não, por acaso. A Ikari Desculpa. é uma comida bastante completa. Por exemplo, essa eu nunca vi bem a composição, porque eu não tenho peixe beta, mas por exemplo, para os calares, que é os peixes sul-americanos selvagens, é uma comida bastante completa. Tem muito à base de peixe, né? De insetos. Sim, estava aqui a ver, peixes, insetos, crustáceos, moluscos. Moluscos, exatamente. É bastante completa. E eu espero que tu gostes dessa comida. Isso é um miminho que eu estou-te a dar. Olha, obrigado. Aí pessoal, aqui da Ikari. Da Aquariofilia Simples, fiz rumos agora aos betas. Olha, outra coisa, tu mantens aqui estes peixes todos tipo tupperwares, digamos, né? É. Ou seja, tu tens aqui uma fish room aqui montada, né? Fizeste aqui a tua bricolagem, e os teus peixes mantêm-se aqui. Ou seja, isto é basicamente o teu processo de criação, não é? Sim, é assim, porque é assim, eles vivem aqui, os espaços é assim. Os criadores têm os peixes em espaços pequenos. Temos, mas com as dimensões mínimas, com as condições mínimas, qualidade de água e o espaço com água filtrada, tudo como deve ser. E depois há aqui um ponto a salientar, é que nós somos criadores. Nós mantemos os nossos peixes matrizes, mantemos os nossos peixes. E como vês, tenho aquários, tento ter minimamente plantados, tendo isso em conta. Sim, estão apropriados. Tens aquários apropriados para criar, não tens aquários propriamente para ter em exposição, ou tipo uma moldura viva. Exato. Normalmente para isso tenho os aquários da sala, como tiveste a oportunidade de ver. Que são diferentes, são plantados e tudo mais, e aqui tens mesmo... aproximadamente mesmo para futuramente fazer as criações, e como tu já tens aqui e tudo mais. Outra coisa, o tom da água é amarelado, isto porque tu usas folha catapa, ou seja, vamos dar aqui um exemplo. Se tiveres aqui o pH da tua água, da torneira, né, que é o que normalmente todos usamos para as TPAs, há diferença de pH, convém manter os teus peixes com pH mais baixo, mais alto. Usas a folha de catapa para amadurecer para amolecer a tua água, não amadurecer, mas amolecer a tua água, ou porque é proporcional à criação? É assim, é proporcional à criação, mas também para manter nos aquários, porque assim, a folha de catapa tem muitas propriedades antibacterianas, antifúngicas, e funciona como um grande preventivo de doenças, seja elas o íctio, seja é fungicida, é anti-stress, e também para procurar aproximar o melhor possível o pH ideal dos betas, embora eles lá tenham alguma tolerância a derivações de pH, mas o pH ideal dos betas, ao contrário de muita informação errada que está na internet, o pH ideal dos betas é entre os 6.0 e os 6.5. Podem chegar aos 7,
mas mais do que isso já não é muito recomendado. Ou seja, ter um beta num pH 7, ele vive. Ele vive e Mas está bem. não é Mas, o por pH exemplo, mais correto. Teres pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer, por exemplo, um Half Moon, que é um peixe que exige um pouco mais de GH da água, controle de GH, e daí eu também usar, além da catapa, usar a turfa em granulado, por causa disso, por causa do GH da água, Para baixar, tentar sempre procurar, porque lá está. dureza. O Half Moon é um peixe que tem uma cauda grande. Para além dele ser necessário ele armar todos os dias, que é o exibir-se, aquele de abrir as barbatanas e etc. Ele convém fazer isso para irrigar todos os vasos sanguíneos das barbatanas e aí manter uma cauda bonita, certinha, grande e não ter aquelas partes assim arrugadas, podres e etc. Falar nisso, há pouco, quando a gente estava aqui em off, tu falaste-me que eles convém abrir, não é? Pelo menos Sim. 2 vezes por dia. Uma vez por dia. Uma vez por dia. Convém o peixe mostrar as suas barbatanas, ele abrir, não é? Sim. Isto porquê? É assim, convém, principalmente, seja o beta em adulto ou seja o beta em juvenil, principalmente em juvenil, ajuda a que haja um maior crescimento. Que o peixe estique, não é? Exato, em termos de barbatana ajuda o peixe a ter uma maior formação de barbatana, a melhorar não, a genética está lá sempre, mas ajuda sempre o peixe a mostrar sempre todo o seu esplendor. Assim como no Half Moon, os peixes Half Moon, que são aqueles de cauda grande, é necessário mesmo fazer isso todos os dias. Para quê? Porque se o peixe não fizer isso, começa a ficar com as barbatanas muito enrugadas, muito murchas. Há quem usa até espelhos, não é? Sim, no meu caso, eu uso espelhos, uso o próprio dedo, pôr o dedo assim no vidro, que o peixe já conhece e ele próprio arma-se, mas eu não consigo estar aqui 20 minutos a pôr o dedo ali no vidro para... Não, os espelhos, sim, ou acontece como aqui na estante, tenho ali as caixas tapadas, divididas, mas chega ali e puxa aquela placa e eles ficam a ver-se e ficam ali a fazer esse trabalho de flare e etc, porque lá está. Convém que o peixe, principalmente peixe de cauda grande, fazerem isso para irrigarem os vasos sanguíneos da barbatana e ajudar a manter a barbatana bonita, assim como a qualidade da água, como estava a referir há bocado. Por exemplo, quando tu metes um peixe beta ou macho com uma fêmea, tu juntas-os logo de uma vez ou crias um processo para isso? Não, há sempre um processo para isso, porque até na natureza o macho está com vontade de criar, ou na altura de criar, chega, faz o ninho e depois aparece uma fêmea ou não, e aparece a fêmea se agradar o macho, se gostar do ninho, etc. A fêmea chega só ao pé do macho e eles fazem os abraços, fazem aquela dança do casamento. No caso em cativeiro, como eu e a maioria dos criadores faz, agarras, preparas o aquário com uma temperatura estável entre os 27 e os 29 graus, folhas de catapa lá dentro, há quem usa a folha de catapa para fazer de sustentação ao ninho, porque o beta é um anabatídeo. Pois, eu reparei que tu tens aqui uma placa de esferovite, uma plaquinha de esferovite, sim. Há quem usa a própria folha de catapa para fazer a de sustentação ao ninho. Que aí depois vai fazer bolhas. Sim, ele vai fazer as bolhas. Vai fazer o ninho, não é? Exato. E o esferovite ou a folha de catapa, ou até há quem usa aquele plástico das bolhas, faz sustentação ao ninho para quando eles andam lá de baixo não desfazerem o ninho e os ovos não caírem, etc. Pronto. Faz uma maior sustentabilidade ao ninho. Eu, no meu caso, uso esferovite ou posso usar o plástico. Por acaso é um processo engraçado dos betas, depois aquela dança, aquilo sim. É pena não conseguir mostrar aqui, mas talvez noutra oportunidade. Sim. Mas sim, é bastante giro. Betas selvagens, nunca foi assim a... Já mantive betas selvagens, mantive um casal de imbelis, fornecido pelo Rodrigo Almeida do Portugal Betas, não é? Meu grande amigo e grande mentor também, assim como o José Castro. Sim, tive um casal de imbelis, que é um dos casais selvagens, dos que vá. Para já, o complexo selvagem é um complexo que tem peixes lindos, mas que para mim, para já... É difícil a reprodução? Não é assim, há quem diga que é mais fácil, há quem diga que é mais difícil, eu acho que vai um pouco da experiência de cada um. Em norma, o beta selvagem é um beta que é mais desconfiado.
principalmente os imbelis, que foi os que eu tive, que da vez que tentei reproduzir não consegui. Os peixes selvagens por si são os peixes que normalmente podem se assustar mais, ou com os certos movimentos. Sim. É um peixe que está sempre mais em alerta, né? Sim, sim, o peixe sim, em cativeiro ele já está habituado a viver num aquário, pronto, já, pelo menos pela minha experiência, qualquer peixe selvagem, às vezes com o movimento é o suficiente para ele se mais assustar. assustadiço. Acontece isso também provavelmente nos betas, não é? Sim, eu quando tentei reproduzir os imbelis, só consegui uma vez e depois acabei por os perder. E da vez que tentei, vi que falhei em algumas coisas depois de tentar perceber o porquê, não é? Tentar perceber o porquê de não ter conseguido, fui investigar mais e falar com mais pessoal, isso assim, e consegui perceber que pelo menos uma das coisas que eu acho que falhei foi o ter poucas plantas dentro do aquário, porque dá-me a ideia que os betas selvagens para se reproduzirem, lá está, eu digo isto, porque eu nunca trabalhei, a minha experiência com betas selvagens é muito pouca, e da vez que eu tentei, dá-me a ideia que falhei por isso, como eles são muito assustadiços, Tinham poucas pouco plantas, tinham pouco esconderijo e daí não ter conseguido reproduzi-los. Hoje em dia o que eu tenho de mais próximo dos selvagens é os alien, que são os híbridos mais próximos dos selvagens. Foi a criação de um rapaz também português, que é o Eduardo, que até teve lá peixe na FIL, em exposição na FIL também. No fundo, ou seja, estes peixes todos que mantens, né? Estes betas todos que tu mantens, no fundo isto, geneticamente isto vieram de selvagens, ou seja, foram mutações, né? Até chegar o beta, geneticamente a várias espécies, a vários tipos. Sim, porque assim, os betas foram peixes que o que nós vemos hoje em dia nas lojas e as cores que há hoje em dia, os koi, os platinum, vários tipos de padrão de cor e vários tipos de barbatanas, todos eles vieram do selvagem. Seja os Red Dragon, todos eles provêm dos selvagens. Sim, todos eles provêm. Uns dos imbelis, outros dos machai, todos eles provêm dos selvagens, todos eles. Só que depois, através disso, de cruzamentos, depois de fazerem os seus primeiros cruzamentos dos selvagens, os cruzamentos que foram feitos das raças seguintes, etc, dos resultados que foram aparecendo daí, é que deram depois, ao fim de umas quantas gerações, é que deram origem às variantes que vemos hoje em dia, através de apuramentos, etc, que é os crown tail, os half moon, porque os peixes beta na natureza não há caudas grandes de half moon, não. Até porque nos peixes beta selvagens nem vês nada tão parecido. Na natureza supostamente não. Com estes peixes assim, né? Bem mais vistosos. Talvez seja por isso que muita gente, quando começa no peixe beta, seja atrativo pelas barbatanas e pela representação do peixe. É um peixe bonito, né? E qualquer um, mesmo que ainda não esteja no hobby, olha para um peixe daqueles e diz: eu gostava de ter um peixe destes. O peixe é lindo, né? E sem dúvida que um peixe deste é majestoso. Quando abre as barbatanas, aquilo fica. Pode ser que tu próprio ainda venhas a adquirir um beta, não é? Quem sabe? Eu, cada vez que eu vou ter com alguém que mantém assim uma espécie, eu fico sempre com vontade de ter. Olha, noutra vez estive na Associação de Kiwifish, fiquei com vontade de ter Kiwifish. Gostei. Já nem sei se gostei tanto dos peixes, se foi daquela união deles e daquela comunidade deles, que achei bastante interessante. Depois venho aqui ter contigo, vejo os betas e olha, fico encantado. Vou ter com o outro que tem mais um peixe, eu fico sempre maravilhado. É o vício da aquariofilia. É o vício da aquariofilia. Bem, eu acho que está na hora de mostrar aqui os peixinhos e então vamos até lá e vamos ver. E espero que tu gostes de ver aqui a criação, de tudo aquilo que o Gonçalo aqui mantém, dos peixes. E olha, Gonçalo, muito obrigado por eu estar aqui contigo e teres-me abrido as portas aqui à tua Fish Room. E espero vir a te mostrar muito mais acerca da nossa aquariofilia aqui no canal. Se ainda não fores subscrito no canal, subscreve antes de passar aqui para estas imagens maravilhosas.
Tchau.